Boa tarde, falamos ao vivo do Palácio dos Bandeirantes com a entrevista coletiva do governador João Dória, da equipe da saúde e também da equipe que gerencia o Plano São Paulo. Hoje vai ser apresentado um balanço do número de casos e de óbitos no mês de junho e também vão ser passadas novas informações sobre as vacinas em estudo aqui no estado de São Paulo. Por isso, a presença do Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Hoje também o doutor Paulo Menezes assume a coordenadoria do Comitê de Contingência do novo coronavírus. E também está aqui Maria Cristina, que é da Vigilância Sanitária. Hoje estão sendo feitas blitz de educação para o uso de máscara. Por isso, as plaquetas na frente dos púlpitos também foram trocadas de fique em casa para use máscara. Vamos acompanhar a entrevista ao vivo. Os que estão presentes, os que estão virtualmente participando dessa coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Essa é a 82ª coletiva de imprensa sobre o coronavírus, 82 coletivas de imprensa dentro do programa de transparência do governo do estado de São Paulo. Hoje, dia 1º de julho, terça-feira. Participam desta coletiva de imprensa o Dr. Zé Henrique German, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, Dr. Paulo Menezes, novo coordenador do Comitê do Centro de Contingência do Covid-19, por esta quinzena, e o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Nas mensagens de hoje, eu queria começar elogiando o bom diálogo entre o Legislativo Federal e o Poder Executivo. Ontem assisti pelos canais de televisão a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara Federal e do presidente do Congresso Nacional, juntos no diálogo, trabalhando pela informação e a promulgação do novo decreto do auxílio emergencial, com Davi Alcolumbre, com o Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro. Eu sempre defendi e continuo a defender o entendimento, a harmonia entre os poderes e a prioridade, sobretudo no período da pandemia, aos que mais precisam, as pessoas humildes, as pessoas mais simples, as pessoas que estão sofrendo e que precisam deste apoio. Mas faço um novo apelo aqui também ao governo federal, apelo que já fiz na semana passada e renovo aqui, para que o governo federal destrave o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, chama-se PRONAMP. Isso está no âmbito do Ministério da Fazenda, com o ministro Paulo Guedes. Eu peço ao ministro, na qualidade de governador e de cidadão, para que retome este programa para oferecer financiamento através do BNDES aos microempreendedores do Brasil, não apenas de São Paulo, mas de todo o país. Este segmento da economia é o que mais sofre diante desta prolongada pandemia. Quero também, nas mensagens, observar que, dados do nosso Comitê de Saúde, nós vamos apresentar essas informações hoje aqui na nossa coletiva, indicam uma mudança na curva da pandemia aqui no estado de São Paulo, especialmente na capital paulista. E confirmam os estudos e as projeções do nosso Centro de Contingência para o encaminhamento do Plano São Paulo. Quero voltar a reafirmar aos jornalistas que aqui estamos seguros de estarmos no caminho certo, correto, embasado na ciência e nos dados para a implantação do Programa São Paulo. Não é um programa de flexibilização, é uma quarentena heterogênea. É isso que nós estamos fazendo no Plano São Paulo. Fechamos o mês de junho na margem inferior da projeção de óbitos do Comitê de Saúde, informações que foram apresentadas aqui várias vezes nas coletivas de imprensa. Centenas de vidas foram poupadas no mês de junho.
pela primeira vez desde o início da pandemia, tivemos um leve declínio na curva de vítimas fatais. É um dado importante, significativo, nos traz esperança. Nós conseguimos reduzir em 144 falecimentos nesta última semana. Eu não quero ser otimista, mas também não quero ser pessimista. Quero ser realista. E a análise destes dados nos traz esperança de que São Paulo está chegando próximo do platô. O platô que é a faixa superior e que terá uma certa horizontalidade, e na sequência esperamos o decréscimo de pessoas infectadas e principalmente de pessoas vítimas do coronavírus. A nossa postura é de transparência absoluta e de realismo, com base nas informações e avaliações da ciência e da medicina. É isso que nós fazemos aqui diariamente, e por isso que estamos fazendo todos os dias coletivas de imprensa com a área médica, com a área da ciência, com representantes do governo de São Paulo. E mais uma vez, aos profissionais de saúde, o nosso reconhecimento, todos eles, sejam os que atuam no setor público municipal, setor público estadual e no setor privado também. Esses têm sido os nossos grandes heróis no combate ao coronavírus e na preservação de vidas. São Paulo está tendo, sim, êxito na redução da letalidade da doença. Isso é um fato. Médicos, cientistas, especialistas reconhecem isso. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas nem sempre as condições permitem que essa velocidade seja praticada. As circunstâncias dessa doença não são totalmente conhecidas e domináveis. Mas a mudança na curva reflete, em primeiro lugar, a seriedade e o compromisso dos brasileiros de São Paulo, da ciência, da medicina e do governo do Estado de São Paulo e da expressiva maioria de prefeitas e prefeitos do Estado, com as medidas adotadas de isolamento, distanciamento social, utilização de máscaras, álcool gel e medidas comportamentais para diminuir a presença do coronavírus em São Paulo. Quero também fazer uma lembrança sobre o comportamento de uso de máscara, como estou fazendo aqui, e todos que estão aqui à frente e todos os que estão aqui acompanhando a coletiva, todos estão usando máscaras, e não é de hoje, e com o uso correto, cobrindo as narinas, cobrindo a boca. A minha máscara é uma máscara de pano, como muitos que estão aqui. As máscaras podem ser laváveis e reutilizáveis várias vezes, seguindo os critérios adequados, ou o uso das máscaras descartáveis. Este é um esforço importante que o governo do Estado de São Paulo, ao lado das prefeituras, volta a fazer com a campanha que começa hoje em rádio e televisão, que começou presencialmente na região central da capital de São Paulo no dia de hoje, na 25 de março, Zé Paulino, e também na região do Brás, sem multa, mas orientando, educando as pessoas e demonstrando a importância para que salvem as suas vidas usando máscaras e usando corretamente. Quero aproveitar para lembrar aos que eventualmente criticam a multa para o uso da máscara. O objetivo não é multar, é alertar, é orientar a máscara como sendo salvar vidas. Adotou uma multa de 10 mil euros a cada cidadão, qualquer estabelecimento comercial não estiver usando e corretamente, ou no estado de Nova York, não estiver usando euros de multa. E em destes países, dessas cidades, também não querem, como nós, disciplinar, orientar, alertar as pessoas para a importância do uso de máscaras para a preservação das suas próprias vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos, vizinhos e demais pessoas. Faço também um apelo para os moradores das cidades que estão no estágio vermelho do Plano São Paulo, para que obedeçam a orientação do governo do Estado, e também aos prefeitos e prefeitas. Nós estamos juntos nessa luta, nós não estamos nem distantes e nem em conflito. Não há conflito na defesa da vida, só há uma forma de proteger a vida: fazendo a coisa certa. Nas informações de hoje,
Boas notícias. Vamos começar com a vacina. Já foram definidos, e o Dr. Dimas Covas está aqui hoje, presidente do Instituto Butantan, para falar a esse respeito, 12 centros de pesquisa aqui no Brasil, em São Paulo. Os testes com 9 mil voluntários, Brasília, Rio de Janeiro, Hospital das Clínicas da Universidade de São Caetano do Sul, em Campinas, Faculdade José do Rio Preto e o Centro de Saúde Escola da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Os outros 5 centros de outros estados vão participar: a Universidade de Brasília, a UNB, o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, o Centro de Pesquisa de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Hospital São Lucas, da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O governo do Estado de São Paulo espera para esta semana a aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que os centros iniciem os testes imediatamente após esta autorização. E nós estaremos caminhando simultaneamente com a vacina de Oxford, da AstraZeneca, que começa a sua testagem também nos próximos dias. Tanto melhor para o Brasil ter 2 boas, produtivas e corretas vacinas, mais pessoas vacinadas, mais pessoas imunes, ganha a população brasileira. Aqui na China já realizou testes 1 e 2. Voluntários aqui no Brasil, o Dr. Dimas Covas detalhes a esse respeito. Quero ressaltar, como governador de São Paulo, que o acordo com o laboratório Sinovac prevê explicitamente a transferência de tecnologia para a produção em escala industrial da vacina contra o coronavírus em São Paulo pelo Butantan. E assegurar também que a vacina será distribuída gratuitamente pelo Sistema SUS em São Paulo e em todo o país. A capacidade de produção do Instituto Butantan é de 100 milhões de unidades da vacina. Segundo informação de hoje, São Paulo ultrapassa a marca de 157 mil pacientes recuperados. Segundo o balanço da respeitada Universidade Johns Hopkins, em Washington, nos Estados Unidos, o Brasil se tornou líder mundial com 790 mil pacientes recuperados, dos quais 157 mil aqui no estado de São Paulo. É o estado do país com o maior número de clientes recuperados. 20% de todos os pacientes recuperados no Brasil foram recuperados aqui no estado de São Paulo. Terceira informação, a Sabesp, a empresa de saneamento do estado de São Paulo, a empresa de capital misto, a maior empresa de saneamento da América Latina, a 4ª maior do mundo, por orientação do governo do estado de São Paulo e dentro dos critérios legais, a Sabesp prorroga até 15 de agosto a isenção da conta de água para famílias de baixa renda. A Sabesp prorrogou a isenção do pagamento das contas de mais de 2 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, que tem o benefício da chamada tarifa social da Sabesp. A medida, como todos sabem, está vigente desde abril deste ano. De lá para cá, também foram suspensos por negociação conduzida pelo governo de São Paulo no fornecimento de gás e energia elétrica também para a população em situação de pobreza e extrema pobreza. E agora, no caso específico do fornecimento de água até 15 de agosto deste ano. Por último, também uma boa notícia. Reajustes do valor dos pedágios nas estradas do estado de São Paulo. São Paulo, das 20 melhores estradas do país, 19 estão aqui em São Paulo e são 19 estradas concessionadas, administradas pelo setor privado. Hoje, de acordo com o contrato com essas concessionárias, deveríamos ter o reajuste do pedágio, o que é natural e o que ocorre todos os anos. Mas fruto de um entendimento também com as concessionárias, adiamos a entrada em vigor para 23 de novembro e não hoje, como estabelecia o contrato. E isso foi feito em comum acordo, no entendimento e no diálogo com as concessionárias, e quero, na condição de governador, agradecer a todas por terem compreendido a situação difícil do país como um todo, e em especial aqui em São Paulo, e terem permitido que
este reajuste do pedágio seja praticado apenas a partir do dia 23 de novembro. Estas eram as informações e as mensagens de hoje. Vamos começar agora falando do tema principal, que é o tema da vacina contra o coronavírus. E eu passo a palavra ao Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Dimas. Boa tarde, governador. É uma satisfação voltar aqui para anunciar mais uma fase do desenvolvimento da vacina, uma das vacinas mais promissoras do mundo nesse momento, talvez a mais promissora, governador. É um sentimento pessoal, mas também existem evidências que suportam esta afirmação. Como foi mencionado, o Butantan realizará o desenvolvimento final dessa vacina, a fase 3 de estudo clínico, e aí são necessários os centros clínicos distribuídos aí em 6 estados que realizarão o recrutamento dos voluntários e a vacinação. Quer dizer, a vacinação desses 9.000 voluntários, ela será na proporção 1 para 1. Quer dizer, uma pessoa recebe a vacina, a outra recebe uma substância chamada placebo, que ela é inócua, e tudo isso é acompanhado durante o tempo por um organismo internacional que verifica se os dados, nós não temos acesso aos dados, é apenas o organismo internacional que controla, e a hora que nós tivermos a demonstração da eficiência, da eficácia da vacina, nós podemos iniciar o processo de registro e, na sequência, a vacinação. Dentro do cronograma previsto, a escolha desses centros, são centros que já participam, juntamente com o Butantan, em outros esforços, e nós colocamos 7 centros aqui no estado de São Paulo, centros ligados a universidades e a grandes hospitais, e mais 5 fora do estado de São Paulo, todos ligados a instituições com experiência, com expertise nessa área de estudos clínicos. Então, os centros que eu vou mostrar aqui, por favor, são 12 centros. Próximo. Começando pelo Centro de Pesquisa do Hospital das Clínicas, aqui do Instituto Central, que ele é coordenado, esse centro, por um colega nosso, inclusive integrante do Comitê de Contingência, Dr. Esper Calas. O segundo centro é o Instituto de Pesquisa Albert Einstein, também comandado por um outro integrante do Centro de Contingência, o Luiz Fernando Aranha Camargo. O terceiro centro, o nosso Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde tem mais um integrante do centro, o Luiz Carlos Pereira Júnior, que está aqui presente. O quarto centro é do Hospital Municipal de São Caetano do Sul. Temos lá o pesquisador Fábio Leal, que é o responsável. O quinto centro é a Universidade Estadual de Campinas. Francisco Aoque é o responsável. O sexto centro é Rio Preto, a Faculdade de Medicina de Rio Preto, onde nós temos lá como responsável o Maurício Nogueira. O sétimo centro, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Eduardo Coelho, o responsável. O oitavo, Universidade de Brasília, responsável Gustavo Adolfo Sierra Romero. O nono centro, Instituto de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz, no Rio de Janeiro, André Siqueira é o responsável. 10º centro, Universidade Federal de Minas Gerais, responsável Mauro Teixeira. O 11º, o Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, Fabiano Ramas é o pesquisador responsável. E o último centro, Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o responsável é a Sônia Raboni, a pesquisadora Sônia Raboni. Então, esses centros, a partir da semana que vem, divulgarão os critérios de inclusão,
Com isso, nós iniciaremos a campanha de receber os candidatos. Os candidatos serão incluídos de acordo com critérios, esses critérios também serão apresentados na semana que vem. A partir daí, nós podemos iniciar o processo do estudo clínico em si. Nós esperamos começar também já a partir da semana que vem. Então, esses são os centros, essa grande notícia. Como eu disse, essa, nesse momento, na minha expectativa, é uma das vacinas mais promissoras do mundo. E nós vamos sair já com um acordo, havendo o registro de disponibilização para o Brasil, inicialmente, de 60 milhões de doses. Isso é importante, isso já está no escopo do acordo. Então, eu acho que são essas informações, governador, estou aí à disposição. Obrigado, doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Antes de passar a palavra ao doutor Paulo Menezes, o doutor Paulo é o novo coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Como todos sabem, temos 19 membros a cada 15 dias, cerca de 15 dias, às vezes 16, às vezes 14, dependendo da quarentena. Nós temos um novo coordenador e um executivo permanente, que é o João Gabá. E agora, um novo coordenador, que sucede o doutor Carlos Carvalho, é o doutor Paulo Menezes. E antes de passar a palavra a você, Paulo, registrar a presença da Cristina Megide, que é a diretora do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Eu não havia feito a citação anteriormente, me desculpe, Cristina. Doutor Paulo Menezes. Muito obrigado, governador. Boa tarde. Mais uma vez eu quero expressar a minha satisfação de poder estar ocupando esse cargo nesse momento, com grande responsabilidade, já que o centro de contingência tem sido fundamental para poder auxiliar o governador na implantação do Plano São Paulo, que nós vamos ver em seguida com a apresentação do secretário, tem sido extremamente bem sucedido no enfrentamento da pandemia. Então, nós vamos ver que, de fato, os dados mostram que aqui em São Paulo nós estamos conseguindo resultados positivos, já com algumas regiões mostrando redução do número diário de óbitos e casos, e sempre aperfeiçoando os critérios e os protocolos para que o Plano São Paulo continue bem sucedido. Dessa forma, eu espero corresponder e manter o alto nível dos colegas que me antecederam nessa função de coordenar o centro de contingência. Muito obrigado. Obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Paulo Menezes, desde o início, integrante do Comitê de Contingência, repito, tem 19 membros e que tem oferecido o seu esforço, o seu trabalho. Ninguém recebe remuneração alguma, são todos voluntários e sem nenhum tipo de prolabore. Vamos agora aos números da saúde de hoje com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique German. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Nós temos aqui alguns dados novos. De ontem, os casos referentes ao Brasil, 1.402.041 pacientes confirmados, com 59.594 óbitos. No estado de São Paulo, nós estamos com 289.935 casos, esses dados já são de hoje, e o acréscimo de casos de ontem para hoje, 55% deste acréscimo foi decorrente de casos ativos e 43% foram decorrentes de casos que estão em investigação epidemiológica. Então, dos casos ativos, nós tivemos um crescimento, então, do número de casos confirmados de 1,6%. O acréscimo do número de óbitos foi de 1,8%. Isso tem se repetido e, como disse o nosso governador, significa que podemos estar já num platô no estado de São Paulo. Internados no nosso sistema de saúde, tivemos 7.999 casos em enfermaria e 5.422 pacientes em UTI, sejam casos confirmados ou então ainda em investigação.
Isso, consequentemente, nos trouxe taxas de ocupação de leitos de UTI no estado de 64,4% e na Grande São Paulo uma ocupação de 65,4%. Esses casos recuperados que está abaixo, 157.845. Da mesma forma, dos casos ativos, que nós vamos divulgar todos os dias agora, estaremos divulgando também os casos recuperados, e não somente os casos que têm alta, que eram as altas que a gente estava em torno de 45 mil pacientes já acumulados. Mas de casos recuperados, 157.845, que envolve também pacientes que não estavam exatamente em regime de internação. Seguinte, por favor. Fechamos o mês de junho com este valor de 289 mil casos confirmados, dentro do espectro do range de variação do cenário estabelecido para o mês de junho, e na faixa superior, mais dentro do espectro do cenário esperado. Próximo. O próximo apresenta o número de óbitos, 15.030, que é o número de hoje acumulado para o fechamento do mês de junho, que está na faixa inferior do espectro de cenário previsto para o mês de junho. Tudo isso decorrente das mais variadas ações que o governo estabeleceu, o governo João Dória estabeleceu para o sistema de saúde, com mais estrutura de atendimento, com mais leitos, mais respiradores, UTIs especializados. Lembrando aqui, por exemplo, que tanto o Hospital das Clínicas, com 300 leitos de UTI, quanto o Hospital Emílio Ribas, que elevou o seu número de leitos de UTI 5 vezes o que tinha antes. Então, todas essas atitudes e atividades feitas no sistema de saúde nos levaram a ter um índice de óbitos nesta faixa inferior daquilo que estava sendo previsto. Muito obrigado, governador, e parabéns. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra. Parabéns a todos nós e a todos que no sistema de saúde pública do Estado de São Paulo e também do privado vem fazendo um esforço bem sucedido, dadas as circunstâncias, para conter o coronavírus e os seus efeitos. Vamos agora ao João Gabardo, que é o coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo e secretário-geral do Ministério da Saúde. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os presentes. Queria cumprimentar em especial os colegas do Centro de Contingência que estão aqui presentes e cumprimentar a equipe do Centro de Contingência que há 30 dias atrás estabeleceu esse cenário, essa previsão para o final do mês, e nós ficamos exatamente dentro desse intervalo de confiança, no limite superior em relação aos casos, obviamente que isso influenciado por um aumento da testagem, e no limite inferior em relação aos óbitos, que é consequência do trabalho que está sendo realizado pelas prefeituras e pelo governo do Estado de São Paulo. Nessa semana, a gente teve 2 questionamentos feitos se não me falha a memória, pela jornalista Roberta, da CNN, e ontem pelo William, da Globo News, em que pediam que nós fôssemos mais claros em relação ao que estava acontecendo em relação à diminuição de casos, ou pelo menos a redução na velocidade de crescimento dos casos e dos óbitos na capital, e a consequente aumento no número de casos e dos óbitos no interior. Então, pediria para passar o primeiro slide, por favor. Nós fizemos uma análise dos últimos 30 dias, desde o dia 3 de junho ao dia 30 de junho. Então, lá em cima, no quadro, no rosa mais claro, são os dados da capital. Nós tivemos, nesse período de 3 de junho a 30 de junho, um acréscimo de 90% no número de casos confirmados na capital, e nós tivemos um acréscimo de 57%
no número de óbitos na capital. Neste mesmo período no interior, que é o rosa mais forte, nós tivemos um acréscimo de 172% no número de casos e um acréscimo de 105% no número de óbitos, mostrando exatamente essa tendência que já estava sendo prevista há bastante tempo pelo centro de contingência. No gráfico, fica muito claro, examinando as duas primeiras informações lá no início do mês, a pequena diferença existente entre o interior e a capital em relação à média móvel dos últimos 7 dias. Tínhamos uma pequena diferença. Agora, no final do mês de junho, esse delta já é bem maior, mostrando o crescimento, ou pelo menos uma estabilização no número de casos no interior e uma redução no número de casos de óbitos, no número de óbitos da capital. Isso pode ser visto com muita facilidade neste gráfico. A informação seguinte, no próximo slide, é uma análise semanal, desde a semana 13, desde o início da pandemia, e a gente pode verificar que na capital, que são esses dados, são referentes à capital, nas últimas 6 semanas, nós temos uma estabilidade, uma pequena flutuação no número de óbitos, que tem variado de 700, 770, na última semana 611, mas graficamente é possível estabelecer e visualizar o estabelecimento de um platô nas últimas 6 semanas em relação aos novos casos na capital. Então, a gente está há 6 semanas sem uma demonstração de crescimento no número de óbitos. E no próximo, que faz essa mesma análise do interior, se percebe que, diferente da capital, continuou aumentando nas semanas e somente na última semana, só no comparativo da semana 25 com a semana 26, é que os dados ficaram sem demonstração de crescimento. Então, acho que com isso a gente consegue mostrar muito claramente esta previsão e a confirmação dos cenários que tinham sido estabelecidos de casos e de óbitos no interior do estado e na capital. O próximo slide, aí já é a análise de hoje, dos últimos 7 dias, em que nós podemos verificar que a média móvel dos últimos 7 dias, tanto de casos como de óbitos, tem reduzido. Se nós olharmos lá a média móvel do dia 25 de junho, em relação aos óbitos, estava em 273 óbitos, essa foi a média semanal no dia 25 de junho. Hoje, no dia 1º, a nossa média móvel da semana está em 240. Então, essa é a informação mais atual, a informação da semana, mostrando essa tendência de redução no número de óbitos. Era isso, governador. Muito obrigado. Muito obrigado, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Vamos agora com a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, inclusive com os índices de isolamento de ontem na Grande São Paulo e interior de São Paulo. Patrícia. Muito obrigada, governador. Então, os índices de isolamento foram 46% no estado e na capital. E confirmando os números do Gabardo, aqui a atualização que nós temos do Plano São Paulo, confirma no estado uma estabilidade aqui de internações, com uma queda das internações da média móvel dos últimos 7 dias de 1,8%, quase 2%, e de óbitos de 12,5%. E na capital, o número que a gente tinha compartilhado ontem da média móvel se mantém também e se tornando mais positivo, com uma queda de internações aqui de 9% e de óbitos de 24,2%, mantendo essa tendência de queda, e a mesma coisa também se confirmando na Baixada, com a queda de 14,7% nas internações e de 30% nos óbitos. Muito obrigada, governador. Obrigado, Patrícia. E, finalizando, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, uma breve análise sobre o comportamento do coronavírus e o processo de contenção e as ações de saúde no interior do estado de São Paulo. Vignoli.
Muito boa tarde. Ontem nós trouxemos aqui o menor índice de letalidade do estado de São Paulo até então, 5,2, índice que foi mantido hoje aqui com os números apresentados. E para a gente poder melhorar ainda mais esses números, nós identificamos 57 municípios no estado que têm mais de 10% de letalidade, levando essa média do estado para cima. Portanto, o governo do estado vai fazer duas ações importantíssimas com esses 57 municípios. Os 57 estão na nossa página da Fundação SEAD, apresentando os dados de óbitos e casos e também da letalidade em cada um deles. E nesses municípios especificamente, nós vamos fazer uma política de testagem mais contundente e, no paralelo, uma vez que nenhum deles tem uma ocupação superior a 80%, também uma qualificação com a sua equipe de saúde. A Secretaria de Saúde, junto com o HC, vai fazer essa qualificação nos municípios indicados, esses 57, para que a gente possa diminuir ainda mais a taxa de letalidade aqui no estado de São Paulo. Também é fundamental dizer, a região de Campinas, se já tinha um aumento na sua taxa de ocupação na cidade sede, o município de Campinas, agora tem também um aumento nos municípios da região. Portanto, um momento de alerta para a região de Campinas. Os municípios da região metropolitana de Campinas devem ter cada vez mais cautela e cuidados nesse momento que nós passamos. Aqui na Grande São Paulo, também um município com uma taxa de ocupação crescente, alta, e o número de internações que vem subindo, Itaquaquecetuba, também indicamos para a gestão municipal tenha o cuidado necessário com esse momento que passa o município de Itaquaquecetuba. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Vignoli. Nós vamos agora às perguntas presenciais. Hoje eu vou inverter um pouquinho. Nós vamos começar com a CNN, com a Bruna Macedo, na sequência com o Fábio Diamante, do SBT, e a Daniela Salerno, da TV Record, além dos demais que chamaremos no momento oportuno. Então, começamos com você, Bruna. Boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Posso fazer duas em uma, rapidinho? Pode. Primeiro é com relação aos protestos que nós tivemos hoje dos trabalhadores, de transporte escolar. Eu queria saber se o governo já ouviu esses trabalhadores e se pretende ajudá-los de alguma maneira, atendendo alguma das solicitações desses trabalhadores. E a segunda é com relação às vacinas. Os critérios para essas pessoas poderem ser voluntários continuam os mesmos ou isso ainda vai ser definido pelos centros de pesquisa? As pessoas realmente não podem já ter sido contaminadas pela Covid-19? Obrigada. Obrigado, Bruna. A primeira pergunta eu mesmo respondo, a segunda, o Dr. Dimas Covas. Em relação a motoqueiros e outros transportadores, aos que utilizam motocicleta, aos que utilizam outro tipo de transporte, para as entregas no chamado sistema delivery. Não é um fato que exija a intervenção do governo, e sim uma ação conjunta do privado para o privado. As empresas contratantes devem ter consideração, respeito e um entendimento adequado com aqueles que estão fazendo o delivery. Aliás, estão fazendo isso já há 100 dias. São pessoas de baixa renda, que são donos, são proprietários do seu veículo, seja motocicleta ou seja outro meio de transporte. A nossa recomendação é para que os empresários negociem, dialoguem com essas pessoas para encontrar um ponto adequado de satisfação para que continuem a servir milhões de pessoas aqui em São Paulo. Sobre a vacina, responde Dimas Covas. Bruna, os critérios eles são definidos no estudo clínico e os centros vão implementar o estudo clínico. Agora, cada centro ele é responsável pelo recrutamento. Os critérios de recrutamento, bem como a campanha de recrutamento, será anunciado na próxima semana, como eu anunciei. Então, aguarde um pouquinho mais, que você terá os detalhes do recrutamento. Muito bem. Bruna quer ser candidata, Bruna? Quer fazer o teste? Bem, vamos agora com o Fábio Diamante, do SBT, depois Daniela Salerno, depois vamos a uma pergunta não presencial, online, do jornal A Tribuna de Santos, com Tatiane Calisto. Neste momento, Fábio Diamante. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria fazer duas perguntas. Primeira para o senhor, 100 dias de quarentena em São Paulo, né?
O governo está apresentando números que mostram aí uma situação que pode indicar pelo menos uma estabilização, mas os números são muito graves, evidentemente. Eu queria que o senhor muitas vezes falou aqui que o senhor não tem compromisso com o erro. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desses 100 dias de quarentena, se o senhor consegue fazer uma avaliação onde o governo acertou, onde ele eventualmente tenha errado, alguma coisa que o senhor, com a experiência que tem hoje no combate à pandemia, que o senhor poderia ter feito diferente, enfim, um balanço do senhor como governador. A segunda pergunta, se o secretário Vignoli puder informar para a gente, esses municípios que o senhor explicou que têm problemas, esses 57, Itaquá e da região de Campinas, o senhor consegue dizer para a gente quantos desses municípios não seguem as regras da quarentena, para a gente entender o que está ocorrendo, se isso de fato é um reflexo da dificuldade do isolamento social e de alguns municípios que a gente sabe que não seguem à risca o plano de quarentena. Obrigado. Obrigado. Eu vou começar pelo Vignoli, então. Marco Vignoli, vamos à sua resposta ao Fábio Diamante. Na sequência, a sua primeira pergunta. Vignoli. Fábio, a gente pode sim identificar alguns municípios dentro desses, a lista está no site, eu não vou aqui especificamente citar eles, mas no site da Fundação SEAD Nossa, você pode identificar claramente alguns que tiveram uma maior flexibilização ao longo desse período. Mas o fundamental é que a testagem desses municípios deve aumentar. Quando a gente vê uma distorção tão grande da média do Estado, a gente verifica que eles testam menos também do que têm feito os outros municípios. Portanto, a estratégia de aumento de testagem vai identificar melhor a evolução da pandemia naquelas cidades. Muito bem. Da primeira... Ok. Está conferindo um número aqui. Fábio, vou fazer um brevíssimo resumo, talvez isso exigisse uma entrevista mais longa para poder responder, no que eu me disponho, evidentemente, se o SBT, você e a sua emissora desejarem. Mas, de uma maneira muito sucinta, nós cumprimos bem o nosso papel. Também erramos, obviamente, mas fazendo o que tínhamos que fazer, avançando, progredindo e, principalmente, respeitando a ciência, respeitando a medicina. Nós constituímos o primeiro comitê de contingência do Covid do Brasil, no dia 26 de fevereiro. Eu não estava em São Paulo, tive a informação de que o primeiro infectado estava constatado aqui no Hospital Albert Einstein, vizinho do Palácio dos Bandeirantes, onde estamos no momento, vindo de Milão, na Itália. Naquela manhã, o Hospital Albert Einstein fez o comunicado de que aquela pessoa estava com o Covid-19. Primeiro infectado no Brasil. Naquela tarde, com o Dr. Davi Wipp, constituímos o Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, naquele momento com 10 membros. No mesmo dia em que tivemos o primeiro caso constatado aqui no Brasil, e foi o primeiro comitê de ciência, de médicos, composto no Brasil. Depois, todos os demais estados brasileiros fizeram isto também, aliás, acertadamente. Dobramos o número de UTIs em São Paulo. Em 40 anos, São Paulo tinha cerca de 3.600 UTIs. Hoje tem mais de 7.000 unidades de terapia intensiva. Em 100 dias, nós dobramos o número de unidades de terapia intensiva que o Estado de São Paulo tinha feito em 4 décadas. Nesses 100 dias também, nós contratamos cerca de 6.500 profissionais de saúde para o atendimento nos hospitais, o atendimento também nos 7 hospitais de campanha, dos quais ajudamos a financiar 2 aqui em São Paulo, o do Pacaembu e do Anhembi, com o prefeito Bruno Covas, sendo que o do Pacaembu já foi desativado, e financiamos e apoiamos a implantação de outros, inclusive o do complexo do Ibirapuera. Adquirimos 2.728 respiradores para o atendimento à rede pública de saúde. Estabelecemos a transparência como um mote e um princípio básico que nos permite hoje chegar à 81ª coletiva de imprensa sobre este tema com vocês, jornalistas. Transparência absoluta. Sites do governo do Estado de São Paulo, sob a coordenação da Patrícia Ellen, informam diariamente, cotidianamente, atualizam estas informações sem nenhum tipo de constrangimento em falar
a verdade. Estes são alguns dos aspectos construtivos desta pandemia e o exercício de aprender com uma doença que ninguém conhecia, nem no Brasil, nem fora do Brasil. E por último, a vacina, ou seja, nós temos o Instituto Butantan tem mais de 100 anos, é uma fundação, mas pertence ao governo do Estado de São Paulo, e esse é um instituto que está, juntamente com um laboratório chinês, avançado para, em breve, produzir a vacina no Brasil. E é a vacina que vai salvar a todos nós. Portanto, Fábio, temos um balanço bastante positivo, embora dolorido, e a dor principalmente é pela perda de vidas e pelas pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Vamos agora a Daniela Salerno, da TV Record, na sequência Tatiane Calisto e depois o Marcelo Bacédia, da TV Gazeta. Daniela, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria entender, a maioria dos municípios que estão na fase vermelha se encontram no sul, sudoeste e sudeste do estado. E a maioria deles, obviamente, faz divisa com o Paraná, que é o estado que hoje demonstra índices preocupantes. Então, eu queria entender se justamente nessa fase mais positiva, que São Paulo pode entrar de estabilidade, se isso pode representar alguma ameaça e se, inclusive, aí estudos de proteção de divisa de municípios, eventualmente. Uma segunda pergunta para o doutor Dimas. Doutor, o senhor falou que os pacientes são acompanhados por um tempo, um que recebe o placebo e o outro que recebe a vacina. Acho que a pergunta que todo mundo tem na cabeça é por quanto tempo que isso pode acontecer? Tem pelo menos uma previsão de quanto tempo eles devem ser acompanhados até ter a resposta efetiva se funciona ou não a vacina? Obrigada. Obrigado, Daniela. Sua primeira pergunta sobre a faixa vermelha e sobre a região, inclusive lindeira, o estado do Paraná, será respondida pela Patrícia Ellen, mas quero antecipar que nós não estabeleceremos nenhum tipo de bloqueio de fronteira em relação a qualquer estado brasileiro. Isso não faz parte do nosso programa. Patrícia? Muito obrigada, governador. Nós temos essa preocupação, estamos monitorando o que está acontecendo no Paraná, em Minas Gerais, que está com um problema gravíssimo de ocupação de leitos também. Acompanhamos Rio de Janeiro durante todo o processo, mas é um desafio com o qual nós temos que lidar. São Paulo, o SUS de São Paulo não é só o hospital do nosso estado, ele serve também como hospital para o Brasil. Muita gente vem para cá e não somente para o nosso sistema público, mas também para o sistema privado. As pessoas que vêm doentes, elas precisam ser atendidas e o trabalho de isolamento, ele é ainda mais recomendado para quem pode evitar, precisa ficar em casa e principalmente evitar viagens entre estados. Mas não poderia deixar de dizer, quando nos pediram o balanço do plano, o que poderia ter sido muito diferente no Brasil é termos tido uma coordenação nacional enfrentando essa doença de forma solidária com todos. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E a segunda pergunta, Dr. Dimas Covas. Bem, Daniela, é uma pergunta interessante. Quer dizer, quando vão se acompanhados os voluntários, eles têm um segmento praticamente diário. Quer dizer, se eles têm qualquer intercorrência, se tem algum sintoma, tem que imediatamente comunicar ao centro e isso tem que ser investigado. Então, o acompanhamento ele é permanente. Nós não sabemos quem que recebeu a vacina e quem que recebeu o placebo, mas nós estamos no meio da epidemia, né? Então, essas pessoas, elas estão expostas. E quem controla o estudo, ele vai acompanhando, né, esse desenvolvimento. Ele tem as informações, né? O controlador, que é um controlador internacional, ele sabe quantos foram vacinados, quantos não foram vacinados, né? E sabe o que está acontecendo. E tem os resultados de proteção. Então, ele pode, a qualquer momento, concluir que o número de pessoas acompanhadas já é suficiente para determinar uma análise que mostra a eficiência da vacina. A partir daí, nós já podemos entrar com o processo de registro. Isso pode acontecer muito rapidamente, porque nós estamos no meio da epidemia, como eu disse, e, portanto, é muito provável que antes do fim do ano a gente tenha esses resultados, né? Então, essa é uma expectativa, não é otimista, é uma expectativa muito realista, né? Principalmente porque nós estamos numa fase muito propícia à realização desse estudo.
Muito bem. Obrigado, doutor Dimas Covas. Quero apenas, lembrei aqui, complementar também, Fábio, por isso que eu digo, é uma entrevista mais longa. Ao longo desses 100 dias, o governo do Estado de São Paulo fez 7 campanhas em televisão, em rádio, em internet e também, em alguns casos, em mídia impressa, para isolamento, distanciamento social, educação e uso de máscaras. Comunicação numa pandemia tem um papel preponderante. O governo de São Paulo assumiu esta prerrogativa e fez uso adequado da mídia para orientar e, principalmente, informar corretamente a população do estado de São Paulo. Vamos agora a Tatiane Calisto, do jornal A Tribuna de Santos, na sequência o Marcelo Baceggio, da TV Gazeta, e Eduardo Esteves, do portal IG. Tatiane, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Tanto ontem, na coletiva da saúde, quanto hoje, vocês apresentaram números que mostram a queda de óbitos e internações na Baixada Santista. Eu queria saber se isso vai ser suficiente para que a região mude de fase para a fase amarela ainda essa semana. E aproveitando, o comitê tem alguma projeção para que não só a capital, mas todo o estado chegue a um momento de platô? Muito bem, eu entendi parte da sua pergunta, deu uma pequena falha de áudio aqui, mas eu vou compartilhar a resposta, mas pergunto também aos meus companheiros aqui se entenderam, senão eu peço para a Tatiane repetir a segunda parte da pergunta. Se eu entendi, aliás, me corrija se eu estiver errado, com base nessas informações, o que você indaga é se a Baixada Santista pode evoluir já nesta semana para a fase da laranja para a amarela. Foi isso que você perguntou na segunda parte da sua pergunta? É isso? Okay. Exatamente, governador, se esses dados podem fazer com que a Baixada avance. E uma segunda pergunta, se o comitê tem alguma projeção para que todo o estado, não só a capital, chegue a um momento de platô da doença. Ok. Vamos dividir com a Patrícia Ellen e vou pedir ao Paulo Menezes ou ao João Gabardo para complementar. Os dois lados, da ciência, que administra os números e as projeções e também os índices de isolamento e o mapa São Paulo, e a medicina com um dos nossos coordenadores. Vamos então à resposta à primeira parte da pergunta da Tatiane Calisto. Patrícia Ellen. Obrigada, governador. Essa atualização é feita a cada 2 semanas, então a Baixada mantendo esses números, então será atualizada de fase em 2 semanas. Então não seria nessa semana, seria na próxima, só para ser mais específica. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, Paulo Menezes e Gabardo, se quiser, complemente. Pois não. Em relação ao platô, nós temos algumas regiões de São Paulo, principalmente a região metropolitana, onde já há um indicativo bem mais claro de que não só atingimos o platô, como estamos começando, felizmente, a ter uma redução progressiva no número de casos e óbitos. Essa situação provavelmente também está sendo observada na região da Baixada, com a perspectiva de progressivamente poder mudar de fase em termos de regras de quarentena. Em relação ao resto do interior, nós temos a maior parte hoje do interior na zona vermelha e o platô vai depender do sucesso das medidas de quarentena nessas regiões. A nossa expectativa é de que nessa semana, na próxima semana, nós já possamos assistir a uma estabilização no número de casos e de óbitos decorrentes de um aumento do distanciamento social, do aumento do uso de máscaras e consequente redução da transmissão do vírus nessas regiões. Não sei se o doutor Gabardo, então, essa seria a nossa previsão. Obrigado, doutor Paulo Menezes. Obrigado, então, Tatiane, por participar. Nós vamos desconectar você aqui da tela, mas continue acompanhando a nossa coletiva. Antes de convidar o Marcelo, aliás, Marcelo, pode vir aqui ao microfone, Marcelo Baceggio, da TV Gazeta, e mais uma complementação ao Fábio Diamante. Fábio, por isso que eu disse, vai precisar de uma entrevista, porque são muitos os fatores. O Comitê Solidário, que constituído pelo governo do Estado de São Paulo, já arrecadou neste período, nesses 100 dias, 775 milhões de reais em recursos, produtos e serviços destinados à população mais
carente do Estado, desde o alimento solidário, passando pela cesta de produtos de higiene e limpeza, EPIs, equipamentos de proteção individual, além dos próprios respiradores e monitores que também foram obtidos por doação ao setor privado. Isso é um ganho efetivo que o governo obteve ao longo destes 100 dias. Marcelo, obrigado pela paciência. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Foi informado aqui que, num primeiro momento, haveria capacidade de produção de 60 milhões de vacinas. Eu gostaria de saber se já há um planejamento em relação à distribuição desse primeiro lote de vacinas, se a população paulista seria priorizada, se os grupos de risco nacionalmente seriam os priorizados. E outra questão é em relação à alta taxa de cura dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, aqui no estado. Eu gostaria de saber se há um protocolo específico de atendimento que vem sendo diferente daquilo que vem sendo praticado em outros estados, para que essa eficiência no atendimento aqui em São Paulo seja registrada conforme vocês apresentaram aqui. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Sobre vacinas, responde Dimas Covas, e protocolo, João Gabardo. Marcelo, quem faz o programa de distribuição de vacina e define populações é o Programa Nacional de Imunização. Quer dizer, nesse momento, nós tratamos de terminar o desenvolvimento da vacina, que é uma fase importantíssima, essa que nós estamos começando, e uma vez a vacina registrada, quem vai definir as populações é o Programa Nacional de Imunização. Obviamente que o estudo clínico, ele independe disso. Quer dizer, o estudo clínico, ele define as suas populações de estudo, prevendo exatamente isso, os profissionais que são expostos, como no caso, profissionais da saúde, e a população que tem maior risco, os idosos e portadores de comorbidade. Então, isso é parte do estudo. Agora, o uso posterior da vacina vai depender aí do Programa Nacional de Imunização. Não é uma vacina, provavelmente, que nós vamos ter, podemos ter mais de uma vacina. As 60 milhões são doses que já estão no acordo nosso com a Sinovac. A partir de setembro, a Sinovac terá já uma grande quantidade de vacinas disponíveis. Lógico, não vamos usar essa vacina enquanto não tiver aí a fase final de aprovação, mas já está lá disponível a partir de setembro, 60 milhões de doses. Obrigado, Dimas Covas. João Gabardo. Paulo Menezes, perdão. De fato, o Estado de São Paulo tem aplicado protocolos bem-sucedidos, baseados nas evidências científicas. Então, por exemplo, o nosso protocolo coloca que ainda não há nenhum tipo de medicação específica que seja eficiente nos casos mais leves da doença. E o que se recomenda são os tratamentos de apoio. Agora, eu acho que o sucesso é a combinação de 3 elementos: a vigilância, com a identificação de casos, isolamento, com as medidas de distanciamento, com o uso de máscaras, a ampliação da assistência, como já foi mencionado aqui, principalmente na ampliação de leitos e leitos de UTI para todos os que necessitam, e a comunicação, porque é com a comunicação que a gente consegue o apoio da sociedade, da população. Então, eu acho que é só a combinação de tudo isso que tem feito com que aqui em São Paulo nós estejamos conseguindo enfrentar da melhor forma possível a pandemia. Obrigado, doutor Paulo Menezes. Marcelo, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora a Eduardo Esteves, do Portal IG, depois Felipe Pereira, do UOL, e a última pergunta do William Cury, TV Globo, Globo News. Eduardo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Gostaria de saber, vocês falaram aqui mais cedo sobre essa crescente dos casos no interior. Gostaria de saber se não preocupa o governo uma possível transferência em massa desses pacientes para a capital, tendo em vista que a gente fechou um hospital de campanha do Pacaembu. E uma outra pergunta é sobre a mudança na plaquinha, que antes era o fique em casa e agora está escrito use máscara. Isso não pode dar a entender que é seguro sair de casa? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Responderemos as duas perguntas. Sobre transferência de pacientes, eu vou pedir ao doutor Zé Henrique German que possa responder e, se necessário, com a interferência ou com a complementação do doutor Paulo Menezes ou do doutor João Gabardo. E, na sequência, respondo sobre a comunicação feita aqui.
Eduarda e todos, a transferência de pacientes entre regiões, não só São Paulo com as demais, mas entre elas também, é um fato que ocorre normalmente. Logicamente que nós estamos falando de pacientes de UTI e esses pacientes necessitam cuidados de transferência acima de um paciente que não está em regime de UTI. Vocês observaram ontem que foram distribuídas ambulâncias de UTI para as regionais, justamente com este objetivo, de transferência entre eles e transferência para São Paulo. Campinas, por exemplo, que é uma região que está com um forte número de casos, né, não teve necessidade de transferir pacientes para São Paulo. E, como exemplo que eu lhe dou, né? E durante o mês de abril, que nós estávamos invertidos nessa situação, nós transferimos para o interior 15 casos. E agora, do interior para São Paulo, eu não tenho o número correto aqui, posso trazer isso amanhã e passo para vocês, mas é maior do que a gente enviou para o interior. Mas nada de assustador e fora do normal, daquilo que é feito com as demais patologias que incidem aqui no estado de São Paulo. Estou falando de cardiovascular, oncologia e assim por diante. Tudo isso é coordenado pelo CROSS, que é o Centro de Regulação de Pacientes em todo o estado, formando uma rede de assistência. Obrigado. Obrigado, doutor Guerra. Eduarda, em relação à última pergunta, aliás, apenas complementando, vou tomar a liberdade aqui de complementar um médico, mas lembrando, nós não temos nenhuma região do estado de São Paulo, Eduarda, com ocupação superior a 80% dos leitos de UTI. Nenhuma. E a média do estado é, como você já viu, 65%. Isso nos dá também segurança no sistema de atendimento de saúde, seja nos leitos primários, seja também nos leitos com UTI. Em relação à mensagem que está hoje aqui, hashtag use máscara, nós estamos considerando que nesta etapa do Plano São Paulo, nós já temos praticamente 55% da população ativa e 45% da população ainda em suas casas e devem permanecer, ou seja, nós estamos em quarentena, seguimos em quarentena e é importante que as pessoas obedeçam à quarentena, podendo fazê-lo, evidentemente, sobretudo pessoas com mais de 65 anos de idade, pessoas que têm algum tipo de enfermidade e pessoas portadoras de deficiência. Mas aquelas que estão trabalhando ou em áreas essenciais ou porque foram autorizadas dentro do Plano São Paulo, seja na capital, seja na Grande São Paulo, litoral ou interior do estado, devem usar máscaras. A partir de hoje, além de obrigatório, além da campanha que estamos fazendo, nós queremos, evitando multas, que as pessoas utilizem máscaras para preservarem sua vida, sua saúde, dos seus familiares e das demais pessoas. Bem, vamos agora a Felipe Pereira, que é a penúltima pergunta de hoje. Felipe Pereira, do portal UOL. Felipe, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu queria saber do pessoal da saúde o seguinte: ontem foi a primeira terça-feira de junho que a gente não teve um recorde de número de mortes, e os senhores anunciaram uma redução da semana 25 para 26 de 144 mortes. Isso vai ser uma tendência, nós vamos, já que a capital está num platô, de a gente experimentar cada vez menos números de recordes e experimentarmos redução de mortes e de casos? Obrigado. Felipe, obrigado. A pergunta dedicada à área de saúde. Eu vou pedir ao Paulo Menezes para responder e depois o Gabardo, para ele não entrar mudo e sair silencioso da coletiva de hoje. Então, Paulo Menezes. Obrigado, governador. Bom, em relação a essa redução, sem dúvida, a nossa expectativa é de que haja progressivamente redução no número de casos e óbitos em todo o estado. Em relação ao interior, eu vou só reforçar o que eu adiantei, né? Nós temos ainda regiões com um aumento no número de casos e uma pressão por internações, mas essas regiões estão com quarentena no nível vermelho.
os resultados do distanciamento social são observados depois de 1 a 2 semanas. Então, a nossa expectativa é de que nas próximas semanas, também nessas regiões, a gente consiga ser bem-sucedido no controle da pandemia no estado de São Paulo. Não sei se o Gabardo quer complementar, por favor. Sim, eu quero só complementar dizendo que nós estamos nessa semana na 27ª semana epidemiológica. A 27ª semana epidemiológica, historicamente, é a semana onde é maior o número de casos de internação por doença respiratória aguda. Isso no acompanhamento de uma década. Sempre a 27ª semana é a semana em que existe uma pressão maior sobre o sistema de saúde em função das doenças respiratórias. Como na semana 26, em relação à semana 25, nós tivemos um decréscimo de 144 óbitos nessa semana epidemiológica, e o acompanhamento que nós estamos fazendo dessa semana, que começou no domingo, então nós temos aí domingo, segunda, terça, quarta-feira, nesses 4 dias computados, nós temos expectativa de que nós teremos um número menor do que a semana passada, ou seja, a 27ª provavelmente tenhamos menor número de óbitos comparado com a 26ª. E a gente terá ultrapassado a semana mais ameaçadora para o sistema de saúde. Então, se não acontecer alguma coisa inesperada em determinado local, a expectativa que nós temos é que sim, que as próximas semanas nós tenhamos uma redução no número de novos casos. Obviamente que o número absoluto, o número cumulativo, ele sempre vai aumentar. Se tiver um caso numa semana, ele aumentou um caso no número absoluto. O que a gente fala é redução no número de novos casos, né? Principalmente em relação aos óbitos. Quando a gente fala em casos confirmados, tem a questão da testagem que tem que ser considerada. Se nós considerarmos todos os testes, inclusive os testes rápidos, daí essa curva deverá aumentar durante um certo tempo, em função da testagem. Agora, em relação aos óbitos, todas as nossas análises apontam para uma estabilidade e uma redução do número de novos casos. Muito bem, obrigado Gabardo, obrigado Paulo Menezes, obrigado Felipe Pereira. Vamos agora à última pergunta, que é do William Cury. Will, depois da sua pergunta eu vou pedir a Cristina Megide, que vai fazer uma breve intervenção, apenas para que vocês não se desmobilizem, estamos com um tempo preciso, são 13 horas e 38 minutos. William Cury, TV Globo, Globo News, boa tarde. Sua pergunta, Will. Boa tarde. Tenho 2 perguntas hoje. A primeira é sobre a vacina, em relação ao cronograma do Instituto Butantan. A vacina tem a previsão de 60 milhões de doses vindas da China, depois, claro, dos testes. E o Butantan, ele faria 100 milhões de doses depois. Mas eu queria saber, depois de quanto tempo leva essa transferência de tecnologia depois da aprovação do protocolo da vacina? A segunda pergunta que eu tenho é sobre a estabilidade atingida no número de óbitos aqui em São Paulo. Como vocês já tinham falado ontem, tem indicadores que mostram essa estabilidade, foram apresentados hoje aqui. Mas São Paulo iniciou uma nova etapa da quarentena aqui, e está diminuindo a taxa de isolamento social, mesmo que pouco, mas está diminuindo. Quero saber se a equipe de saúde do governo de São Paulo trabalha com a possibilidade de uma segunda onda da Covid, com as pessoas saindo mais de casa agora. Obrigado. Obrigado, Will. Vamos então à primeira, que é sobre a vacina e sobre a estabilidade, Paulo Menezes e João Gabardo. Dimas. William, a transferência de tecnologia, ela acontece desde o primeiro momento. Quer dizer, essa vacina, ela tem a vantagem de que o Butantan domina o processo, domina essa tecnologia. Ele não domina a receita de bolo, mas a tecnologia, quer dizer, ele tem o forno, ele tem a forma, ele tem os ingredientes básicos. Então, quando nós falamos de tecnologia, é a transferência da receita e de um ingrediente fundamental da vacina, que é o vírus. Quer dizer, esse é a maior contribuição aí dessa parceria, quer dizer, um vírus atenuado que vai dar origem à vacina propriamente dita.
Do ponto de vista de produção, né, aí já é uma questão do Butantan. Quer dizer, o Butantan tem uma estrutura produtiva que não está adaptada a essa vacina, ela precisa ser adaptada. Já existe uma fábrica que tem capacidade, mas ela precisa ser agora, tendo a evolução positiva dessa vacina, nós precisamos atuar na reforma dessa área, na adaptação dessa área para a produção de grande quantidade. Nós estamos já na fase de procura de financiamento para fazer isso, e nós temos um prazo inicial de 10 meses. Então, nós temos 10 meses para colocar uma fábrica em operação, né? Por isso que só a partir de 10 meses nós vamos ter uma produção consistente aqui no Butantan. Até então, a vacina chegará via China, uma vacina Butantan/Sinovac. Será distribuída pelo Butantan, né, para o Programa Nacional de Imunização e, eventualmente, para outros países, se houver acordo aí com a nossa parceira chinesa. Obrigado, Dimas. Paulo Menezes e João Gabardo. Ou João Gabardo e, eventualmente, vamos mudar Paulo a ordem. William, claro que essa questão da liberação que gradualmente se faz, dessa flexibilização, preocupa e todos nós estamos absolutamente atentos ao que pode acontecer. Agora, se nós analisarmos a experiência dos outros países em relação à segunda onda, o que vem acontecendo, por exemplo, na Flórida, é um aumento do número de casos numa segunda onda, os casos já estavam regredindo e houve uma aceleração na transmissibilidade da doença. Agora, o que se observa nessa situação é um pouco diferente do comportamento da primeira onda. A primeira onda, o início da pandemia, ela atingia muito mais as pessoas idosas e as pessoas com doenças crônicas com comorbidades. E isso pressionava muito o sistema de saúde. O que está sendo analisado e observado na Flórida nesse momento e em outros países, em outros estados americanos, é que com essa liberação de determinadas atividades econômicas, a população que sai para a rua é mais jovem. São as pessoas que trabalham, são as pessoas que vão para a universidade ou vão fazer as suas atividades, mas os idosos e as pessoas com doenças crônicas, elas permanecem em casa. Então, tem ocorrido um aumento no número de casos, mas não há correspondência com a letalidade. A pressão sobre o sistema de saúde tem sido muito menor. Exatamente por isso, porque tem mais casos, mas em pessoas que, teoricamente, na sua grande maioria, não tem casos graves, não tem sintomas graves que necessitam internação hospitalar. Então, nós também vamos acompanhar isso. Se essa liberação gradual que nós temos de um determinado segmento da população, que não é, como o governador falou anteriormente, a recomendação para os idosos, a recomendação para as pessoas que têm doenças crônicas, permanece a mesma, fique em casa. Essas pessoas não estão sendo orientadas a sair para buscar fazer determinadas atividades. A população que sai é a população mais jovem, com menos risco, então pode aumentar a transmissibilidade, mas não deve aumentar a pressão sobre o sistema de saúde. Bem, obrigado, João Gabardo. Antes de passarmos para a diretora da Vigilância Sanitária aqui do Estado de São Paulo, a Cristina Megide, eu recebi aqui uma mensagem de cinegrafistas pedindo que eu empunhasse aqui o cartaz do uso obrigatório de máscara. E sobre isso a Cristina vai falar. São milhares desses cartazes que já estão sendo distribuídos na Grande São Paulo e, na sequência, no interior do Estado de São Paulo. Passará a ser obrigatório em todos os estabelecimentos comerciais a fixação local visível desta mensagem: obrigatório o uso de máscara. E com a palavra, Cristina Megide, diretora da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Cristina. Obrigada, governador. A partir de hoje, nós começamos uma intensificação da campanha
o uso de máscara é obrigatório. Para isso, como o governador colocou, essa placa está sendo distribuída pelos nossos fiscais em todos os estabelecimentos. Isso aqui é uma identidade da campanha, da obrigatoriedade. Uma grande preocupação que a gente tem tido, apesar de ter um percentual grande de uso de máscaras, o que a gente tem encontrado é o uso inadequado da máscara. Então, isso também é uma preocupação. Por isso, a gente também está distribuindo os panfletos onde a gente orienta o porquê que a pessoa deve usar máscara e como ela não deve usar a máscara. Eu acho que é uma ação bastante incisiva, porque sabemos que no momento é o uso de máscara, o isolamento social e o cuidado com a higiene, que são as medidas essenciais para esse controle da pandemia. E, neste momento, os nossos técnicos, além de estarem distribuindo máscaras, distribuindo os cartazes, também estão orientando com relação ao isolamento social, distanciamento quando encontra os estabelecimentos, as aglomerações nos estabelecimentos. Então, a partir de amanhã, a gente vai iniciar de uma forma bastante incisiva. Hoje, o Estado todo está num grande movimento para divulgação de uma forma mais intensa e esperamos que todos entendam essa mensagem. Cristina, muito obrigado. William Cury, mais uma vez, muito obrigado pelas perguntas. Quero lembrar que este cartazete que aqui está, com a indicação obrigatório uso de máscara, Decreto-Lei 64959, de 4 de maio de 2020, que indica também aqui o telefone 0800 771 3541 para denúncias. Também comerciantes podem baixar este material, esse cartazete, pela internet www.sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus/máscaras. Repetindo, www.sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus/máscaras. E reproduzindo e colocando no seu estabelecimento. É esforço máximo para que tenhamos 100% dos brasileiros de São Paulo usando máscaras a partir de agora. Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã temos nova coletiva no horário regular das 12h45 com a medicina. Se protejam, estejam bem, fiquem em paz, usem máscara. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do Palácio dos Bandeirantes. Veja a cobertura completa no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. De São Paulo, Maria Manso.